Bom dia. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 24. Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz e compreender a Tua palavra nesta hora. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos esclareça nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vou falar sobre esse tema, Deus é meu juiz. E pode pôr, John? Não está entrando? Essa semana, conversando com uma pessoa, ela me disse que alguém falou para ela o seguinte: cuidado, Deus vai te julgar. Deus vai te cobrar um dia. Deus será juiz e Ele fará justiça na sua vida. Parece piedoso, não parece? Parece ou não parece? A gente coloca o julgamento nas mãos de Deus e diz: Deus vai te cobrar. Mas isso não é piedade. Isso é pré-julgamento. Quando alguém fala isso, ela já está dizendo: você está errado. E Deus vai te punir um dia. Ela já está julgando a pessoa diretamente. Ela não está aguardando que Deus um dia realmente se revele e faça justiça. Ela está esperando que a pessoa se constranja e diga: não, você está certo, eu estou errado, então você me perdoe. Mas isso me remeteu a um texto de 1 Samuel, o capítulo 24. Eu vou ler todo o texto aqui, tá bom? Se você quiser baixar aí os slides, tem aí o QR Code, você pode usar o QR Code e você vai ter acesso aos slides da pregação, tá bom? Diz assim, o capítulo 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto em En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal?
Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me? Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Se você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando o homem encontra o inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. É um texto muito intrigante para mim. Saul estava querendo matar Davi, porque sabia que Davi havia sido ungido como futuro rei de Israel. Provavelmente, dizem aí os teólogos, os historiadores, provavelmente Davi foi ungido com idade entre 14 e 16 anos. E ele só assumiu o trono com 30 anos de idade, depois que Saul se matou. Então foram, em média, 15 anos esperando para se tornar rei em Israel. Mas ele tinha uma certeza, que ele tinha sido ungido por Deus, e Saul também tinha essa certeza. Tanto que Saul diz: agora sei que você se tornará rei. Quando você se tornar rei, não elimine a minha família. Então a certeza que Saul tinha de que ele seria rei, o fazia ficar com inveja, com ciúme. Eu não sei qual era o sentimento melhor, qual é o melhor sentimento para expressar o que passava no coração de Saul. Mas tendo certeza que Davi seria o rei, ele ainda queria matar Davi. E ele procurava Davi por todos os lugares, movimentava o seu exército em busca de Davi e seus homens, né? Davi tinha juntado um pequeno grupo para caminhar com ele ali. E nessa ocasião, Saul ouve que Davi estava próximo e sai com 3.000 homens atrás de Davi. Davi provavelmente tinha ali os seus 600 homens, então 3.000 contra 600 já seria algo destrutivo. Mas Saul entra numa caverna que tinha ali perto, provavelmente o exército de Saul se acampou, e a lei mosaica diz que não se podia fazer as necessidades no meio do acampamento. Então Saul deve ter se retirado do acampamento, achou uma caverna e foi ali fazer as suas necessidades. Talvez tenha tirado a capa, colocado ela de lado e se ajeitou ali num canto, e estava ali concentrado, né? Homem sabe como isso acontece. É um momento de concentração total. E
E os homens de Saul, os homens de Davi estavam no fundo da caverna. E eles falaram assim para Davi: essa é a hora. O rei está totalmente desprotegido. Essa é a hora que o Senhor disse que lhe faria, que você poderia fazer justiça, que o Senhor disse que lhe traria esse momento para que você pudesse fazer justiça com as suas próprias mãos. E Davi então foi devagarzinho, ali pelo meio das pedras, eu imagino, pegou o manto de Saul e cortou um pedaço do manto de Saul. E ficou com aquele pedaço na mão. Mas nesse momento, o coração de Davi se angustiou. Nesse momento, ele sentiu que não estava agindo da maneira correta. E eu quero dizer que a gente sente essas coisas. Muitas vezes, Deus avisa quando a gente vai fazer uma coisa que não é para ser feita. Então, por que a gente faz? Porque às vezes a gente vai sepultando isso, ignorando esse aviso de Deus, deixando para lá, e o nosso coração vai ficando duro, empedernido, né? Empedrado, e a gente vai ignorando esses avisos de Deus. Mas Davi foi sensível a esse aviso. E quando ele cortou o manto de Saul, ele sentiu essa angústia, ele sentiu essa pressão de Deus sobre o seu coração. A Bíblia chama isso de remorso. E ele voltou então para o fundo da caverna, não deixou que os seus homens atacassem o rei, porque ele disse: ele é o ungido do Senhor. E aqui também mais uma coisa interessante. Davi sabia o valor de ser ungido pelo Senhor, porque ele também já tinha sido ungido por Samuel. O mesmo Samuel que ungiu Saul, ungiu Davi. E ele sabia que se ele fizesse isso com Saul, ele nunca mais teria paz, nunca mais teria descanso, pensando que alguém poderia fazer isso com ele. A Bíblia diz, né? Não julgueis para que não sejam julgados. Não é porque a gente não pode julgar, é porque a explicação é: com a mesma medida que julgares, vocês serão julgados. Então Davi sabia que se ele matasse o ungido, ele como ungido, estaria sujeito a ser morto por qualquer um. E isso marca a vida de Davi, porque ele, ao respeitar o seu rei, ele ganha respeito do seu povo. Primeiro dos seus homens e depois do seu povo. E assim, Saul sai, né, da caverna, está indo embora com seu exército, ou talvez indo de volta para o acampamento, né, encontrar-se com seu exército, e Davi então grita de lá, de longe, que Deus tinha colocado a vida de Saul nas suas mãos, mas ele não tinha agido contra o ungido do Senhor. E mostrou então a ponta, né, do manto de Saul que ele havia cortado. Saul reconhece que passou por essa situação, que esteve nas mãos de Davi, e ainda questiona: como pode alguém que está com seu inimigo nas mãos deixá-lo sair com vida? Mas Davi, ele diz duas coisas nesse episódio. Primeiro, pode passar, João, que eu acho que aqui não está passando. Primeiro ele diz: o Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Pode passar, João? Versículo 15 diz: o Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente, que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Percebeu a diferença do que eu falei no começo? O que Davi pede para Deus? Que o Senhor me julgue e nos julgue, que o Senhor olhe para mim
e para ti e faça justiça. Totalmente diferente daquilo que a gente falou de manhã, que a gente falou no começo. Totalmente diferente. Por quê? Porque nós devemos clamar a Deus para que Ele nos sonde. Porque se nós pedimos que Deus faça justiça sem nenhum tipo de referência, a gente pode estar pedindo contra nós mesmos. Entende o que eu falei? A gente conversa aqui, às vezes, aqui, nos pastores, durante a semana, e o pastor Clóvis fala uma coisa muito engraçada, né? Às vezes tem algumas ovelhas que são bem ruinzinhas, sim, malvadas. Aqui não, né? Aqui não tem, mas a gente ouve por aí, né? Umas ovelhinhas malvadas que tentam aí acabar com a vida do pastor, o sossego do pastor e por aí em diante. E aí o pastor Cláudio fala assim, a gente não pode pedir para que Deus destrua os malvados, senão a gente pode ser destruído junto. É isso. Pode passar, João. Nós devemos fazer justiça sem as mãos. Não é julgando o outro e tipo que amaldiçoando o outro, dizendo assim, você vai se ver com Deus, que a gente está fazendo justiça. Não é assim. Nós buscamos a justiça de Deus colocando as nossas vidas debaixo dessa mesma avaliação que Deus fará. Porque pode ser que eu esteja errado. Pode ser que os dois estejam errados. Mas pode ser que eu seja o problema. Entende o que eu estou dizendo? É muito interessante porque pode passar, João, Davi escreve um salmo e ele fala sobre isso. Salmo 17, ele fala, provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontrarás. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Esse é o Espírito. Sonda-me, prova-me, examina-me. No Salmo 139 ele fala, corrige-me, sonda-me e corrige-me, traga-me para o caminho certo. Isso é o pedido certo de justiça. Se Deus precisar nos mudar, que Ele nos transforme. Então, vamos aplicar de 3 maneiras. Não, antes tem um texto de Mateus. Pode passar, João? Veja o que nós aprendemos na oração que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso é justiça. Perdoe, perdoe, perdoe. E quando for pedir para fazer justiça, que seja sem as suas próprias mãos. É muito mais fácil, muito mais barato perdoar. Então vamos lá, vamos aplicar? Primeiro, não julgue. Perdoe. Não fique carregando o peso. Perdoe. Se Davi tivesse matado Saul, ele estaria assinando uma sentença capital sobre o seu trono e sobre o seu reino. Ele nunca dormiria mais tranquilo. A gente sabe disso porque Davi mandou matar Urias e o que aconteceu? Deus disse que o que ele fez escondido, ele ia sofrer
à vista de todo o povo. Então, não fique carregando esse senso de justiça. Perdoe. 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 Segundo, agora, não perdoe sem se autoavaliar. Talvez seja você que precise de perdão, talvez seja eu que precise de perdão. Então faça uma autoavaliação. Como nós vimos que Davi pede ao Senhor, sonda-me, transforma-me, molda-me. Talvez sejamos nós que precisemos de ser os perdoados. Assim como Deus nos perdoa, talvez nós, no nosso senso avançado e político de justiça, nós estamos achando que nós somos os únicos certos da história. E isso não é verdade. Então avalie-se, para que você, então, perdoe com o coração lavado pelo sangue de Cristo. Ele é o maior símbolo de perdão que nós temos nas nossas vidas. E por último, não precisa ficar ameaçando ninguém. O justo juiz está sempre atento. Então, em vez de ficarmos decidindo quem está certo e quem está errado, deixe isso para lá. Deixe isso para lá. Abra mão. Ah, mas ele está me devendo. Mas Jesus disse que nós devemos perdoar os nossos devedores. Ah, mas se ele não encarar os fatos, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas é você o escolhido de Deus para alterar o coração dessa pessoa? Você agora adquiriu poderes do Espírito Santo? A única pessoa que talvez a gente consiga mudar somos nós mesmos. Ninguém consegue mudar o outro. Então é você que vai convencer a pessoa de que ela não deve ser assim ou não deve ser assado? Você não vai conseguir. Então esqueça. 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 Faça isso com seus pais, faça isso com seus filhos, faça isso com seus cônjuges. Seus cônjuges não, seu cônjuge, né? Faça isso com seus irmãos. Deixa para lá. Nós temos um juiz que está sempre atento. E ele nunca vai deixar que as coisas se percam, saiam da linha. Ele é justo, mas ele também é misericordioso. E ele vai saber o que fazer na hora que precisar fazer, sem a gente precisar carregar isso no coração. Amém? Vamos orar? Pai, que o Senhor seja esse juiz sempre presente em nossas vidas, tanto para conosco, quanto para o cuidado que o Senhor tem com o seu povo. Que assim nossas vidas sejam transformadas ao sondarmos os nossos corações e que o perdão seja algo fácil em nossas mentes e nossas bocas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir em classes. Deus abençoe. Boa aula a todos. Que o Senhor continue construindo o ensino no seu coração agora nesses próximos